Oi, gente. Lembram do Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, aquele que teria, segundo todas as evidências, né, vazado para o Glenn Greenwald as conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol? Agora ele confessa ter participado de um plano junto com a Carla Zambelli, o Bolsonaro e potencialmente o Daniel Silveira e o Marcos Duval para grampear o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a fim de lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas e lançar dúvidas sobre o Alexandre de Moraes. Era a trama golpista tabajara revelada pela Veja nessa reportagem. A Veja, inicialmente, não queria soltar essa reportagem só com a confissão do Walter Delgatti Neto, porque ele tem o costume de exagerar sua participação e exagerar a sua proximidade com os poderosos. Então eles tinham dúvidas da veracidade do que o Walter Delgatti Neto estava dizendo para eles, mesmo ele confessando um crime dessa gravidade de que ele teria participado dessa trama golpista. Essa trama golpista que teria começado no ano passado, justamente na época que teve essa foto dele com a Carla Zambelli. A Zambelli teria levado ele até o Bolsonaro. Segundo ele, o Bolsonaro teria mandado ele fazer esse grampo ilegal do Alexandre de Moraes e teria dito, inclusive, para ele que eles já tinham interceptado algumas conversas do Alexandre de Moraes com o conteúdo que seria importante. Mas isso daí parece mentira do Bolsonaro, tendo em vista que essas provas nunca apareceram. Assim como as provas que ele dizia ter sobre a fragilidade das urnas eletrônicas. Então, se o Bolsonaro disse isso por Walter Delgatti Neto, tudo leva a crer que era apenas parte da sedução dele para participar do plano. Como eu disse, a Veja não planejava revelar apenas com a confissão do Walter Delgatti Neto. Precisava de mais evidências. Mas duas coisas fortaleceram isso. A primeira foi a fala do senador Marcos Duval, bolsonarista, que falou de um plano de grampear o Alexandre de Moraes, um plano golpista de lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, corroborando o que o Walter Delgatti Neto já estava dizendo para a Veja. Mas a segunda coisa foi uma invasão hacker no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, que expediu dois mandatos falsos. Um mandato de prisão que teria sido emitido pelo próprio Alexandre de Moraes contra ele mesmo. A reportagem da Veja traz detalhes sobre isso, né? Aqui, ó. Esse mandato de prisão aqui, ó. Sem me explicar, porque sou um deus do Olimpo, determina a imediata remessa de todos os inquéritos, censura e perseguição política, e para ser preso, né? Em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes, como se o Alexandre de Moraes estivesse pedindo para ser ele próprio preso, né? E também um mandato para bloqueio dos bens do Alexandre de Moraes e tal. A ideia era obter acesso às contas do ministro, não apenas pregar uma peça, ainda que a chance fosse remota. A invasão foi descoberta e está sendo investigada pelo CNJ e pela Polícia Federal. E o Delgatti contou como efetuou o hackeamento, né? Sua aliada também teria mencionado o episódio com seu entorno. Procurado pela Veja, Delgatti disse que não vai comentar o episódio da invasão do CNJ. Mas a Veja parece ter fontes de que teria sido ele o responsável. Bem, o que é que eu penso sobre essa história toda? É verdade que o Walter Delgatti Neto tem o costume de exagerar. A palavra dele não é uma palavra que a gente possa cravar e acreditar. Apenas na palavra. Mas tudo o que está acontecendo, o encontro dele com a Carla Zambelli, ele ter dito que foi a Zambelli que intermediou o contato com o Bolsonaro, o fato do Marcos Duval ter falado desse plano de grampear o Alexandre de Moraes, que corrobora com a mesma coisa que ele falou. Essa invasão hacker do CNJ, que a Veja parece ter fontes que indicam que teria sido feita pelo Walter Delgatti Neto, parece que é real. Parece que realmente a tentativa de golpe tabajara no Brasil foi dessa forma. Foi com esses contornos ridículos. O que não significa que pode se minimizar os crimes cometidos pelo
Walter Delgatti Neto, pela Carla Zambelli, pelo Bolsonaro, pelo Daniel Silveira e pelo Marcos Duval. Todas essas pessoas têm que ser processadas. O Marcos Duval, por prevaricação. Se ele sabe disso há mais tempo e não denunciou, ele prevaricou. E ele está tentando usar essa história para uma CPI, como eu já expliquei aqui no canal, para paralisar o governo, para tentar realizar acusações contra o Alexandre de Moraes. Não é nenhum interesse na verdade dos fatos. Gente, se o Bolsonaro fez isso, né, pediu para o Walter Delgatti Neto grampear o Alexandre de Moraes, mais e mais evidências de que o clã Bolsonaro, que a gente sempre suspeitou desde o início, estava diretamente envolvido, sim, em um plano golpista no Brasil. O plano ele tinha basicamente duas fases. Ele tinha uma fase inicial de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral, tentar pegar alguma coisa, alguma fala do Alexandre de Moraes que lançasse dúvidas, e se não encontrasse, eles teriam que tentar mostrar a parcialidade do Alexandre de Moraes, implicar o Alexandre de Moraes como se o Alexandre de Moraes tivesse usado o seu poder para favorecer o Lula, por ele ser, segundo os bolsonaristas, um lulista. Essa seria fundamentalmente a estratégia do bolsonarismo para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral e, com isso, precipitar um golpe no Brasil. É ridículo, é patético, tem o envolvimento de uma pessoa como o Walter Delgatti Neto, quer dizer, que foi o responsável pela Vaza Jato. Tem todos esses detalhes? Aparentemente sim, mas não pode ser minimizado e as pessoas precisam ser investigadas, e a defesa da democracia e a defesa do Estado Democrático de Direito é fundamental para o futuro do país. Então, isso agora com o depoimento do Walter Delgatti Neto, com as informações que ele passou para a Veja, isso agora tem que fazer parte dessa investigação e tem que ser apurado para, inclusive, acontecer a responsabilização daqueles responsáveis por essa tentativa de golpe no Brasil, né? É isso que eu tenho a falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador, quem sabe faça o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, em que nós falamos sobre movimentos neofascistas, como esse movimento que tenta realizar esse tipo de golpe, e falamos sobre como a literatura e como a ciência pode contribuir para lutar contra o neofascismo, né? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.